Mas olha só, em 32 ele cria o Conan. Em 36... Ele morre. Ele morre. 4 anos. Trabalhando assim com o personagem. E tal. Sendo publicado na Weird Tales, que era uma revista pulp, de um papel muito barato, de capa muito barata, que era pra ler e jogar fora. Não era um negócio pra se conservar, não era uma grande biblioteca. Sim. Era tipo literatura barata e descartável. Hoje em dia, em 2023, tem pouquíssimas dessas edições preservadas por aí, né? Quando tem, são caríssimas e tudo mais. O Ale tem uma, inclusive. O Ale tem uma e tem vídeo no canal que ele mostra a revista. Você quer entender como era uma revista pulp da época? A principal delas, Weird Tales, tem vídeo no canal da coleção do Ale. Exatamente. Então era uma coisa assim, literatura barata mesmo e tal, a molecada ali lia, mas teve um séquito de fãs, mas parecia que não ia passar disso, né? Você pensa em 36, o autor morreu, era publicado nessas revistas, ninguém dava tanta bola assim, se perder com o tempo, exceto os fãs. As revistas foram feitas para serem jogadas fora, descartáveis praticamente, né? O sonho dos autores, na verdade, era saltar dos pulps para os grandes romances das principais editoras, né? Como alguns deles fizeram, né? Acho que o Isaac Asimov conseguiu Isaac Asimov, Jack London. Fazer essa transição dos pulps para essa alta literatura, como na época os editores chamavam. Chamava atenção e ia fazer outras obras. O Howard não tinha as outras obras, só tinha o que ele publicou nessas revistas. Ele deixou 21 contos, na verdade 21 histórias, né? Porque nem todas são contos, tem uma que é um romance, mas todos foram publicados em partes, né, pelas revistas. Mas são 21 histórias que ele deixou publicada. Embora A Hora do Dragão tenha sido escrito para ser um romance mesmo, de última hora a editora que ia publicar deu para trás. Pode crer. Né? E aí ele serializou ela na Weird Tales. Então o certo é falar 21 histórias mesmo. São 21 histórias. Me corrigindo, não publicada. Não porque publicadas. Ele publicou acho que 17 e depois as outras serão póstumas. Isso. Né? Publicou 17 em vida, outras foram póstumas. Tem os Anais da Era Emboriana, que acho que saiu uma parte, né, com ele em vida. Tem nos nossos livros originais. Aqui no Brasil também. A gente publicou tudo isso que ele fez. Tudo. E ele deixou muita coisa, sinopse, muito fragmento, Lobos Além da Fronteira, uma história inacabada do Conan. Mas você sabe que é uma coisa muito interessante de pensar com todos esses outros personagens que ele teve? Por exemplo, o Reiku. Reiku, ele tem um monte de histórias, né? Ele publicou poucas em vida. O Bram McMore também teve muita coisa que ele não conseguiu publicar, porque essas histórias elas eram recusadas pelo editor da Weird Tales, pelo Farnsworth Wright. E ficava guardada, né? Ficava guardada. De 21 histórias, ele publicou 17. É muito acima da média do que todas as outras. Aí você percebe, o Conan é um personagem que desde o início tinha algum tchan a mais. Tinha. Né? E ele tinha vontade de fazer mais. E o Conan, ele se transformou num favorito entre os fãs da época. Sim. Tanto que o Conan rapidamente começa a estar aparecendo direto nas capas. Mas aí para pensar, em 36 então tem esse encerramento. Não, mas antes de falar isso, como eu estava dizendo, ele tinha vontade de fazer mais, né? Sim, ele deixou isso claro. Ele deixou isso claro, até inclusive a gente estava falando de textos inacabados, no nosso atual box com a trilogia Conan, né, que são 3 livros que reúne tudo isso que ele fez, a gente lançou esse livreto que tem aqui textos inacabados. Só que também tem o extra da carta. Da carta que ele... Uma das diversas correspondências que ele trocou com outros amigos, né, e autores, em que ele fala que ele gostaria... Os planos dele pro Conan, de talvez se tornar um imperador. Tal. Aí você vê, o que seria do Conan se o Howard não tivesse tido esse fim prematuro, cara? Ia ter sido muito grandioso, assim, eu acho. Até mais do que foi. Até porque, pensa, por exemplo, outros personagens da literatura, da mesma época que ele, ou até um pouco antes, famosos, que acabaram dando um salto, como Sherlock Holmes, como, sei lá, mesmo Buck Rogers, saca? É verdade. Tarzan. Esses personagens acabaram dando um salto porque a produção dos autores acabou sendo muito mais extensa. Né? E sendo mais extenso, pensa no Conan Doyle, é gigantesca a quantidade de coisas que tem, né? E sendo mais extenso, tá mais tempo sendo publicado, tá mais tempo sendo visto pelo público, vai chamando a atenção, vira um filme mais rápido. Só que ela, sabe, essas coisas poderia ter acontecido com o Conan. Poderia. Mas com a morte dele em 36, a gente passa... Uma morte precoce, né? A gente passa o fim da década de 30 e toda a década de 40 sem Conan, praticamente, galera. 14 anos até uma editora chamada Gnome Press decidir pegar essas histórias da Weird Tales e republicar em capa dura. Aí a primeira coleção, começa a ser a primeira coleção de Conan em capa dura. Organizada. Em livro mesmo. E ainda assim não era um negócio assim, um best-seller, uma coisa. Era um produto nichado, pensando assim, os fãs, os órfãos da literatura pulp do Howard vão gostar desses capa dura aqui. E vamos pensar a época, hoje em dia você acha qualquer coisa na internet, mas quando a gente era moleque, a gente já contou várias histórias da gente construindo nossa coleção, tal, não sei o que lá, não era tão fácil encontrar as coisas. Não era mesmo, cara. Imagina nos anos 30 e 40, num período
período que atravessou guerra e o caramba tal. Como é que você encontra uma revista pulp fora de circulação? Fora de circulação, material supostamente descartável, saca? Você encontra. Aí começa... Mas realmente era nichado, né? A Gnome Press era uma editora nichada. Era uma editora voltada para esse tipo de público. Esse tipo de fã. Público já, de ficção científica, de fantasia, esse tipo de coisa. Então, vamos pegar e vamos lançar em capa dura pra galera que curte. Dessas E histórias as capas eram barato, né? Nossa, as capas eram muito loucas, porque o Conan, ele é retratado de uma forma completamente diferente de como ele é retratado hoje, cara. Você vê que os desenhistas... Pré-Frazetta. Exato, pré-Frank Frazetta, os desenhistas tinham uma ideia. Ó, é um cara de uma história de fantasia e ele é um guerreiro. Ah, tá bom, vamos colocar um elmo nele. Acaba isso. É um cara branco com um elmo e aquela penugem pra cima, mas azulada. Pensa nos ilustradores da época. O editor falava assim: ilustrador, você vai fazer a próxima capa do livro aí, você topa? Topa. O que é? É um guerreiro. É um guerreirão, assim. Guerreiro forte e de tal. Fantasia medieval. De fantasia medieval. Beleza, era o brief, né? Muitos desses caras não tinham tempo de ler tudo que eles produziam capa. Eu acho que eles não liam. Não liam. E aí, de repente, o mês era, é um guerreiro também, parecido com aquele lá, só que agora ele é um pirata. Porque o Conan era pirata, era rei, era ladrão, era não sei o quê. Ele foi muito Vamos lembrar também que a referência nessa época que os caras tinham... Primeiro que a Weird Tales, ela não tinha só capa, tinha as histórias, as ilustrações internas, né? Sim. Então, vira e mexe, o cara que desenhava o Conan, o Howard gostava, mas ele reclamava que ele fazia o Conan com um aspecto meio romano e tal. Não era bem isso que eu tinha em mente. Muito aspecto romano. Mas tudo bem, passa, né? E a referência dos caras fazer isso vinha desde lá do Anel do Nibelungo. Os filmes, né? No início do século. Saca? Aquilo era referência pra fantasia. Quando o Frazetta chega, ele recria tudo, cara. E aí outro momento especial, mas daqui a pouco a gente nós fala vamos dele, falar do que Frazetta. é a partir de 66. Mas aí, na Gnome Press, entra o nome tão importante pra esse vídeo, do Ed Sprague de Camp. Que é Leon que fala, né? Leon Sprague de Camp. Nome Sprague de Camp. Nome chique, né? Bonito nome, mano. Aí ele tem contato com essa coleção e começa a colaborar com a Gnome Press. Em 53 ele faz uma introdução para um desses livros aí. Os 2 últimos livros da coleção ele revisa e completa algumas histórias do Howard, que são essas inacabadas e tudo mais, dá um tapa. E o último volume da coleção, o Tale of Conan, ele pega um monte de história do Howard, que o Howard tinha escrito, que não era do Conan. Ele fazia romance histórico, fazia faroeste, ele fazia um monte de coisa. Ele pega essas histórias que o Sprague de Camp acha interessante, troca os personagens e transforma numa história do Conan. Ele coloca essas histórias dentro da era iboriana. E aí tem um último volume depois, que é o primeiro dessa série da Gnome Press, que não foi escrito nada pelo Howard. Era um outro autor fazendo Conan. Bjorn, não sei o que Bjorn lá. alguma coisa. E fazendo Conan. O Sprague de Camp revisa, edita, dá um tapa, edita ali. É o início da era dos pastiches. Os pastiches de Conan.